muitas emoções. Meus irmãos, eu estou realmente muito emocionada porque o Senhor tem comunicado algumas coisas ao meu coração. Eu já nem posso dizer mais que é segredo, porque onde eu sento eu já compartilho. E hoje, pela manhã, no nosso louvor, a gente confirmou, nas mensagens que foram compartilhadas pelo pastor Almir, a gente confirmou, nas nossas manifestações proféticas, ontem na Ermida Dom Bosco, o Senhor confirmou. Então, de fato, eu sinto que Deus quer algo para a nossa igreja. E ela não quer para a nossa igreja Sal da Terra Casa, ela quer para a igreja de Cristo, né? O Senhor quer para a igreja de Cristo, para todos aqueles que se reconhecem como filhos de Deus, irmãos de Cristo, e que sabem que Cristo é o nosso referencial. Eu vou pedir para você abrir aí no Salmo 145, para a gente iniciar a nossa reflexão. Salmo 145, amém? A gente começa pelo primeiro versículo. Eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei. Bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e digno de louvor. A sua grandeza é insondável. Uma geração contará à outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Proclamarão o glorioso esplendor da sua majestade e meditarei nas maravilhas que fazes. Senhor, nós queremos receber do Senhor, Pai, toda a palavra, direção, discernimento, advertência para esse tempo. Porque nós sabemos, ó Pai, que se não for pelo Senhor e pela Tua graça, Senhor, as nossas escolhas baseadas em coisas temporais, elas vão nos levar a caminhos de morte, Senhor. Que possamos nos apropriar da Sua autoridade, Senhor, para submeter as nossas emoções àquilo que é da Tua vontade, Pai. A nossa mente mente, Senhor, as nossas emoções falham, mas o que o Senhor tem para nós é eterno. E a tua vontade é boa, perfeita e agradável. E é ela que a gente quer conhecer nessa manhã, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a gente sabe que a Bíblia é um livro histórico, contém, de fato, muitas informações que revelam o que foi a vida de um povo. Mas muito mais do que ser um livro histórico, ela é um livro que foi inspirado, toda a escritura foi inspirada pelo Espírito Santo, e por conta disso é atemporal, e por conta disso é inerrante, e por conta disso é inegociável, e muitas coisas que estão lá, elas comunicam com a gente como se estivessem acontecendo na data de hoje, porque a palavra tem esse poder mesmo, de ser um referencial de vida para todos aqueles que creem que Jesus é seu Salvador. Então, o que a gente entende que está escrito na Bíblia é para nós uma direção do próprio Deus para as coisas que devem ser feitas aqui na Terra. Porque a palavra também diz que nós não iremos viver as experiências divinas depois que a gente morrer. A gente não está aqui para acertar boas contas com o Senhor. A gente já sabe que as nossas contas foram pagas por Jesus. A gente está aqui para fazer desse tempo aqui na Terra um tempo de convivência celestial. A gente quer trazer o reino dos céus para as nossas experiências aqui. Então, eu quero viver bem, eu quero ter um bom casamento, eu quero ser uma pessoa próspera, eu quero cuidar dos meus irmãos, eu quero ensinar os meus filhos. Eu não quero só esperar a minha morte para ter o encontro com Jesus. Isso aí a gente já recebeu do Senhor, né, a garantia, porque Ele pagou na cruz os nossos pecados para nos garantir a salvação. Mas nós fomos chamados para viver um tempo, um processo de santificação, para que a nossa experiência aqui seja boa. Então é por isso que a gente é chamado para ser sal dessa terra, para ser luz desse mundo, para a gente poder ser resposta de oração para esse tempo. Então o que a gente vive na nossa igreja, ela não pode ficar na nossa igreja. Ela tem que visar quem está fora da igreja. Por quê? Porque o que a gente quer é ser resposta de oração para esse tempo.
E algo que o Senhor tem falado, e tem diversas mensagens sobre isso, tanto no Velho Testamento quanto no Novo, que a gente vai encontrar lá em primeiro capítulo de Mateus, é que as gerações importam. As gerações importam. A gente não veio do nada e a gente não vai morrer, simplesmente acabar e deixar nada. Ainda que a gente não tenha filhos biológicos, todos nós temos filhos e frutos espirituais e vamos deixar um legado. As gerações importam. É importante que a gente tenha essa compreensão. Quando a gente vai lá no primeiro capítulo de Mateus, a gente vai perceber que ele começa explicando quem veio de quem veio de quem veio de quem, até chegar em Jesus. Por que que alguns livros do Velho Testamento também fazem questão de deixar isso pronto, isso explícito? Para dizer para nós que as nossas escolhas hoje vão repercutir em quem está adiante. E nós também somos frutos das escolhas que os nossos pais fizeram. Então a gente precisa ter responsabilidade sobre isso. A gente foi chamado para cuidar de quem vem antes e quem vem depois. Esse é o nosso chamado. Porque as gerações importam para o Senhor. E aí, no tempo de Jesus, no seu ministério terreno, o Senhor Jesus, ele trouxe algumas classificações para a geração que era contemporânea a ele. Eu sei que o conceito de geração admite, né, inúmeras interpretações. A gente tem alguns estudiosos que compreendem geração como um espaço de 20 anos, que seria mais ou menos o prazo que uma mulher antigamente levava para ganhar um filho. A Bíblia fala em 40, e hoje a gente sabe que 40 anos é um bom espaço para geração. Alguns doutrinadores também entendem que 40 anos é um espaço cronológico para se conceituar a geração. Mas grande parte do que a gente compreende como geração tem a ver com um período de tempo em que um grupo de pessoas sente e vive experiências no mundo. Então, independentemente da idade, a gente tem gerações, a geração do pós-guerra, as gerações dos grandes desafios do mundo, as gerações do pós-Covid. É um tempo que deixa marcas, é um tempo que ensina e é um tempo que desafia. Na época de Jesus, ele chamou, conforme está lá em Mateus 12, 39, também 16, 4, 17, 17, também no livro de Marcos, ele chamou a sua geração de geração má e adúltera, geração incrédula e perversa, geração adúltera e pecadora. Foi assim que Jesus entendeu que pairava sobre o espírito daquele tempo e que as relações que envolviam aquelas pessoas tinham essa característica. E aqui eu quero expandir, né? Não somente aquela questão do adultério conjugal, mas as pessoas não eram confiáveis, né? Elas se traíam. E por conta disso, era uma geração perversa. E por conta disso, elas revelavam a sua incredulidade. Paulo também chama os seus contemporâneos de geração pervertida. Eu sou fraco, então é que sou... Demora muito para a gente ter tempo de celebrar, tirar força. As suas cartas às igrejas. Cada igreja, né, vivendo o seu grande desafio. Tessalonicenses, por exemplo, tem o desafio da imoralidade. Outras igrejas também tinham seus próprios desafios. E para cada igreja ele fazia uma advertência para o espírito que pairava sobre aquela geração. Então, esse debate, ele não é de hoje, gente. Quando a gente fala assim, no meu tempo, ou quando a gente vê os meninos de agora, eu tenho certeza que vocês falam isso. Porque eu falo. Os meninos de hoje, o povo de antigamente, era assim, agora é assado, enfim. Isso não é de hoje, não. Isso é muito antigo. Isso é muito antigo. Mas o fato é que, para a gente chegar aqui hoje, a gente compreendeu alguns princípios que iam fazer com que a gente, como povo, como humanidade, pudesse ir passando de geração em geração. Então, eu fiz uma consulta rápida e vou ler rapidamente aqui algumas características das últimas gerações, do último século, só para vocês entenderem quais são as marcas que cada uma tem.
A gente tem aqui uma designação lá de 1900, mais ou menos, que é a geração da Primeira Guerra Mundial, chamada geração perdida. A gente tem uma geração silenciosa, que é a geração do final dessa guerra, do início da Segunda Guerra Mundial. Não, perdão, tem a geração grandiosa, que foi a geração que impulsionou o comércio, né, no início do século passado, mas que acabou com a Segunda Guerra Mundial. E logo depois da Segunda Guerra Mundial, quando veio a Guerra Fria, a gente viveu a geração silenciosa, ninguém podia dizer nada, né? As pessoas sentiam aquela pressão daquele tempo. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, que pacificou, né, pelo menos aparentemente, as questões assim de guerra, houve uma explosão de nascimentos, e aí veio a famosa geração dos baby boomers, né? Ali mais ou menos em 46 a 64, é a geração dos protestos da juventude, do pessoal que resolveu fazer um estoque, zero guerra, uhul, paz. Tá vendo como a geração vai respondendo à geração anterior, vai sendo ali uma conversa, um diálogo entre o que a gente é agora, o que eu vou construir. Então, essa geração aqui veio para ser resposta a uma geração que foi brutalmente atingida pela guerra. E agora não, agora a gente vai ter muitos filhos, nossos filhos vão poder fazer o que eles quiserem, porque a gente foi muito castrado na nossa experiência como geração e a próxima pode fazer o que quiser. E aí, na sequência, vem a geração X, que é uma geração ali que está ali basicamente no finalzinho da Guerra Fria, da União Soviética, da queda do Muro de Berlim, que entra nesse ápice de protestos do eu faço, eu aconteço, culminando aí de 1981 a 1996, que é a geração Y, ou geração milênio, que começa a internet, a geração do www, começam as reflexões das convenções climáticas. Por quê? Porque, gente, o povo tocou terror demais. Então, agora a gente tem que começar a pensar direitinho quais são as consequências das nossas grandes explosões, né? Das nossas libertações sexuais, da nossa liberdade de manifestação. Então, agora a gente tem que começar a ponderar. Então, vem aí uma geração que começa a colocar em quadrados todas essas manifestações, principalmente com o advento da internet. De 97 a 2012, a gente tem a geração Z, Centennials, que também foi brutalmente atingida pelo nascimento do TikTok, porque agora as palavras elas não podem demorar mais do que 15 minutos e todas as suas manifestações precisam ter um tempo certo, senão eu vou te adiantar e vou te acelerar e você vai precisar falar rápido e entregar logo, porque eu não tenho tempo para te escutar, porque eu tenho mais informação para receber, então eu não consigo sentar à mesa e passar 2 horas conversando sobre assuntos que não me interessam. Então essa geração, ela é uma geração que escolhe, né? Eu lembro disso, gente. A Carmen até perguntou essa semana, mãe, você via novela? Assim, que como hoje a gente não assiste, ela não achava que isso era muito do meu tempo, né? Minha filha, eu amava novela. E hoje eu vejo assim que o que era mais legal na novela é que acabava naquele ápice e você tinha que se organizar para assistir no outro dia, senão você ia perder, né? E aí, hoje não. Hoje você assiste a hora que você quer, o jeito que você quer, você acelera, você pula. Gente, isso vai ensinando a nossa cabeça para tudo. Isso reflete em outras áreas da nossa vida. E aí, essa geração Z vem agora sucedida a partir de 2012, quando a minha filha, o meu filho, os nossos filhos nasceram, chamada geração Alfa. Essa geração, gente, é a geração que nasceu num tempo de isolamento e de inteligência artificial. Essa geração nasceu num tempo em que as suas demonstrações de carinho precisavam ser feitas atrás de uma máscara. E que os seus grandes eventos e datas comemorativas,
aconteceram em reuniões do Zoom. Vocês têm noção qual é a consequência que uma geração dessa sofre? É uma geração que compreende que todo conhecimento é artificial. Que basta dar um clique e tudo que essa geração precisa está a, no máximo, 3 segundos de pesquisa. A inteligência é artificial. A Barça é o computador. Quem pesquisou na Barça aí, gente? Era bom, né? Ia pra biblioteca, adoro, sinto uma falta. Gente, não é que eu tô aqui pregando, assim, que esse tempo é ruim, não é isso, não. Eu só tô dizendo, assim, que como igreja a gente tem que estar atento. Porque, assim, isso não volta mais para trás. Nós não vamos ter mais condições de negociar com esses avanços. Mas o que nós vamos fazer com esses avanços? Essa é a pergunta que fica para a igreja. Por quê? Porque nós somos eleitos, o povo que será a resposta para o mundo. Então, nós somos chamados para ressignificar todos esses acontecimentos que estão deixando cicatrizes para essa geração. Não adianta a gente falar assim, não quero mais, na minha casa não tem computador. Não existe isso. Se você não dá o celular para o seu filho, e eu acredito que você só faça isso mais tarde, mas em algum momento da vida dele, ele vai ter que fazer trabalho da escola pelo celular. Vai ter que fazer uma pesquisa pelo computador, então não tem jeito, isso não volta atrás. Agora, como que nós vamos lidar com todas essas transformações para manter a essência do Senhor na vida dos nossos queridos e também da nossa? Sabe por quê, gente? Porque, olha só, o nosso Deus, que é um Deus trino, ele é um Deus Pai, ele é um Deus Filho e ele é um Deus Espírito Santo. E o Espírito Santo que está entre nós, ele se manifesta pela comunhão. Não tem jeito da gente manifestar a comunhão se a gente não se relacionar. E essa geração é uma geração que não se relaciona. Tem gente que fala assim, é muito difícil reunir as pessoas mais velhas. Não, não é não. É difícil reunir os mais novos. Porque mesmo que eles estejam fisicamente em algum lugar, eles estão conectados com alguém fora daquele lugar. Essas pessoas é que são difíceis da gente conectar. São os de agora. Não são os mais velhos, não. Então, essa geração, ela viveu e ela está sendo construída, está sendo formada por experiências que estão retirando dela a capacidade de ter comunhão. Não é algo assim que foi intencional, que foi ponderado, é algo coletivo. E o coletivo alcança as nossas casas. A gente viu aqui uma geração que precedeu um tempo de muita privação, uma geração que prega liberdade, até a libertinagem. Por quê? Porque a forma como ela conversa com todas as experiências que ela teve. E sucessivamente, a gente pode fazer um estudo aqui que a gente vai perceber um movimento assim, quase que previsível, é um gráfico. E a nossa vida é um pêndulo. Hora você aperta demais, hora você tem que soltar demais, hora você toma decisões mais racionais, hora você precisa ser emocional, porque você não consegue se manter num movimento extremo para um lado o tempo todo. Se você for assim, você sofre. E as pessoas que estão perto de você sofrem também. Então, a nossa luta é buscar discernimento em Deus para saber a hora de ir e de voltar. Mas que a gente vai precisar fazer esse movimento, a gente vai. E as gerações repetem isso. Então, nós estamos hoje lidando com uma geração, e essa geração também é nossa, de pessoas que não têm tempo e não têm interesse em escutar a gente. Que não conseguem se conectar com o olhar. Não conseguem. Que buscam informação com o rolar do dedo. Então, se você quer passar uma informação muito importante, todo mundo sabe aqui do projeto que nós temos, do Instituto, do Parentalidade Prateada, o pastor Paulo Júnior, né, que é o nosso vice-presidente, recentemente
publicou um podcast com o Douglas Gonçalves, do Jesus Pop, falando sobre essas questões de geração e do Instituto também. Quando a gente que quer passar uma informação importante, uma informação assim que agrega, uma informação necessária, quando a gente quer influenciar com algo que é bom, qualquer pessoa que vai se aproximar de nós fala assim, fale o que você tem para falar em 30 segundos. Não, mas eu tenho uma coisa muito importante para falar. Não, mas você tem 30 segundos. Porque se em 30 segundos essa sua mensagem não se conectar, passou para a próxima. Oi? 3 segundos, né? Ah, tá bom. Estou atrasada. Meus irmãos, vocês foram ensinados em 3 segundos? O que a gente consegue ensinar em 3 segundos? O que a gente consegue ministrar em 3 segundos? Qual o tipo de informação que a gente consegue passar em 3 segundos? Em 30, se a gente multiplicar por 10. Em 30. Hoje não tem mais propaganda. Que era a hora de se levantar, fazer xixi, pegar água e voltar. Você põe no Netflix. Você maratona uma série que você tinha que ver em 30 dias, você maratona em uma semana, sei lá, dependendo da sua disposição de dormir, você faz isso de sábado para domingo. E a gente vai criando sofismas a respeito da palavra de Deus, porque a gente quer colocar as experiências do mundo na igreja, na nossa relação com o Senhor. Então, se Deus não tiver 30 segundos para passar para nós o que Ele quer, ou no máximo 3, né, amor? A gente vai mudar de assunto. A gente não pode ficar esperando muito, a gente tem muita coisa para fazer. Ele tem que fazer rápido. Tem que conversar logo. A gente não consegue ter conexão com quem a gente não convive. E aí a gente está deixando de viver algumas experiências que construem a nossa essência, a nossa personalidade. E é por isso que a gente intencionalmente, sabendo que esse tempo não vai voltar atrás, a gente precisa proporcionar esses momentos para as pessoas que estão perto da gente. Sabe por quê, gente? Porque apesar de todas essas mudanças e de todas as grandes mudanças que são bem-vindas, a tecnologia é muito bem-vinda. Ela é do Senhor. É uma ferramenta poderosa para alcançar pessoas. Muitos dos nossos irmãos estão sendo alcançados pela internet. A gente sabe que os avanços tecnológicos também são do Senhor e eles estão vindo desse estudo, das ferramentas. Tudo isso é bem-vindo, ok, mas como a gente vai lidar com isso? Porque tem coisa que não mudou. Tem coisa que não mudou. Eu já pensei, mas assim, talvez eu até tivesse mais filhos se a gente conseguisse uma gravidez de 2 a 3 meses. Né, amor? Uma gravidez de 30 segundos. Quem toparia aí ter mais filhos? Tem jeito não, gente. 9 meses. Tem como negociar. Se nascer antes disso é prematuro, tem consequência. É fora da hora. Tem jeito. Tem coisa que esse é o tempo. O dia, você pode fazer muita coisa ou pouca coisa. O meu e o seu tem 24 horas. É inegociável. Não tem o que fazer. Isso é didático. Isso é didático. Então, a gente precisa, de fato, ter uma postura muito intencional e que vai exigir da gente muito esforço, que a gente está lutando definitivamente contra um movimento. A gente tem que realmente assim, pedir sabedoria e discernimento para falar assim, eu quero promover encontros. Eu preciso promover encontros. Porque os encontros hoje são cada vez mais raros. E quando acontecem, cada vez mais rápidos. Inclusive os encontros dentro de casa. E aí a palavra fala, né, que Deus, na sua infinita sabedoria, poderia ter nos feito com tantas características, de tantas formas, e Ele poderia ter nos feito com uma necessidade fisiológica de ter uma refeição por mês. A gente ia ganhar quanto tempo? De preparação, de alimentação e de lavar a louça depois. Mas muito tempo, uma vez por mês, no máximo uma vez por semana. Mas o que ele fez? Ele falou, vocês vão se encontrar pelo menos 3 vezes por dia.
É para ser. Pelo menos 3 vezes por dia. Vocês vão ter que compartilhar a mesa. Pelo menos 3 vezes, que tem gente com mais. Lá em casa, a depender do Márcio do Eco, 6 vezes por dia. Pelo menos, né, amor? É. Gente, isso é muito simbólico para nós. É muito simbólico. No meio de tanta correria, o Senhor falou, vocês precisam sentar em um lugar em que todas as pessoas vão estar na mesma altura, em que os olhares vão poder se conectar. E aí, qual que é o nosso esforço? Já que eu não posso impedir o acesso à tecnologia em outros lugares, aqui, a gente vai se conectar. Nesse momento aqui, que o Senhor nos obrigou a nos encontrar, o celular vai ficar de fora. Nesse momento aqui, que a gente está conversando, que a gente está assistindo um filme, nesse momento, a gente vai tentar estar de verdade só nós 2, nós 3, nós 4. Porque isso interessa ao Senhor. E aí, quando a gente volta para essa questão, né, das gerações, a gente vai pensar, se a gente não tiver esse momento, como os nossos filhos vão contar as suas piadas? Porque pela internet, não dá. Como os nossos filhos vão mostrar as suas cicatrizes? Não tem outro lugar. Como que a gente vai dizer para os nossos filhos que a gente não está bem? Que a gente também é de verdade, a gente não é como o Instagram. Que a mamãe não é Mulher Maravilha. Eu recuso, assim, com toda a veemência, aquelas postagens da mulher de março lá, que faz isso, que faz. Não faço. Nossa, misericórdia. Eu falo, amor, preciso de você. Mãe, pai, a gente tem um grupo, eu, minha mãe e meu pai, que se chama Conselho. Eu preciso de vocês. Eu não sou autossuficiente. Eu não posso ser autossuficiente, porque se eu depender só de mim, do que a minha vontade quer fazer, vai dar muito ruim, porque eu oscilo. Eu tenho hormônio, e hormônio não converte, gente. Vocês sabem disso. Uma vez por mês a gente tem um problema lá, que é uma luta. E eu posso ser guiada por isso? Então, quando eu não estou bem, eu preciso ter um lugar seguro nessa terra para dizer, eu não estou bem, eu preciso de ajuda. Esse lugar é a mesa. E eu preciso de ter tempo para falar isso. Eu não posso falar isso em 30 segundos. Porque as pessoas não vão me compreender. E isso não sou eu que estou falando, não. Isso é a palavra. O Senhor disse que iria comunicar conosco através da comunhão. Não tem outro jeito. A gente acabou de ler que é a nossa geração que vai contar à próxima geração os seus grandes feitos. É a gente que vai dizer, olha, você nasceu num tempo que você não podia abraçar, você jogava com seus amiguinhos. Gente, meu Deus do céu, era assustador quando a gente via aquele painel de escola, as crianças tudo com máscara, assim, mostrando como se te falasse assim, aqui na nossa escola o ambiente é seguro, as crianças não se tocam. O esporte de luta, eu fazendo aqui, você fazendo ali. Ninguém se machucava. Ninguém trocava um arranhãozinho lá, que também é necessário. No futebol não tinha mais contato, cada um era daqui pro gol, daqui pro gol. Como que eu vou dizer para essa pessoa que isso não é real? Isso não é. As relações, elas não foram criadas para serem assim. É a gente que vai ter que ensinar para eles que a gente precisa ter um tempo de mão dada. É a gente que vai ter que fazer isso. Só que o que a gente está vivendo? A gente também está aprendendo com essa distância e às vezes a gente está sem tempo de promover esses encontros. Então esse é o nosso esforço de sermos ministrados pelas gerações que vieram antes, a partir do momento que a gente identifica todos esses potenciais, que a gente, de fato, assim, escolher essas histórias, ouvir essas histórias, falar assim, isso é importante para mim. Eu já falei para algumas irmãs que estavam mais próximas de mim, na época que eu estava grávida da Carmela, quando deu ali na 36ª semana, que ela nasceu de 36 semanas, ela realmente não quis esperar os 9 meses. Quando deu na 36ª semana, o Márcio estava viajando
e eu estava na casa da minha mãe com a minha avó. Minha avó teve 11 filhos. E eu estava ótima. Tinha feito todos os exames, tudo normal, não tinha colo alterado, não tinha nada, estava ótima. Expectativa de ganhar um mês depois. Previsão do parto, 11 de abril. No dia 15 de março, um mês antes, eu estava na casa da minha avó, na minha mãe, minha avó chegou para mim e falou assim: seu inchado tá diferente. Seu inchado tá... Não fica sozinha, essa menina vai nascer. Não, pô, tem jeito não. Posso ter essa semana, é só daqui um mês. Risco zero. Não fica sozinha. Mas estava viajando. O negócio ficou na minha cabeça à tarde. Falei, quer saber de uma coisa? É melhor eu disse minha avó. Não me custa nada. Eu não vou arriscar. Cheguei em casa, peguei lá umas 2, 3 calcinhas, uma roupa para dormir e voltei para casa da minha mãe. De madrugada a pessoa rompeu. De madrugada a pessoa rompeu. Gente, não tem ciência que supera a conexão. Eu sempre fui muito próxima da minha avó. Eu conhecia cada detalhe dos 11 partos que ela teve. E ela me conhecia tão bem que quando ela disse, seu inchado não tá normal, falou até do meu nariz. Esse nariz assim, ó, vai ganhar. Ah, vou correr para casa e buscar minhas coisas, porque sozinha eu não fico. Nós estamos perdendo esse tempo de mostrar as nossas fraquezas e a nossa dependência. Porque cuidar é um ato de amor. E a gente aprendeu a ser cuidado, mas não está aprendendo a cuidar. Os nossos filhos foram cuidados, a gente não quer cuidar dos nossos pais. Essa geração não tem tempo para cuidar dos seus pais. Quer terceirizar isso. E a palavra fala que a gente precisa se comprometer com as gerações. Com as que passaram e com as que estão por vir. Porque nós somos resposta para esse tempo. Lá em Provérbios 22, 6, a gente tem aqui, eu vou passar uma série de versículos para a gente poder compreender o que diz a palavra sobre isso que a gente está compartilhando. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Gente, o ápice desse versículo é o no. Porque o no é em eu e você no caminho. Né? Ensina a criança o caminho. Não é assim, ó, eu tô aqui, o caminho é aquele lá, ó. Vai por ali, filho meu. Aquele é o caminho. É assim, ó, vamos. É no caminho. É no. Eu tô nele. Se eu não estiver nele, tá errado. Eu não consigo te ensinar. E no mesmo sentido, em Deuteronômio 6:7, a palavra fala, ensine-as, que são os princípios do Senhor. Ensine a palavra com persistência aos seus filhos. Quaisquer filhos. Seus filhos biológicos, espirituais, as pessoas que estão perto de você. Converse com elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Sabe o que a palavra está falando? Que não é fazer um culto no lar todos os dias por 15 minutos, não. Você vai ensinar quando você levantar, quando você caminhar, quando você se alimentar, porque em todo tempo que você está sendo pedagogicamente utilizado pelo Senhor. Todo tempo. É na vida real. É na vida real. É na hora que você vai trocar sua roupa, é na hora que você vai organizar sua rotina. A gente percebeu, o Hector, ele tem assim uma cautela muito grande com o horário, o tempo. Tempo para ele é um negócio muito importante. A ponto dele falar assim, se for para chegar atrasado, eu prefiro não ir. Ele já faltou 2 vezes na escola esse ano.
porque ele fez uma projeção lá da hora que ele ia sair de casa, do engarrafamento que ele ia encontrar, e ele falou, eu não vou chegar depois que a professora chegar. Então, eu não vou. Esse é o ego. E aí, a gente falava assim, quando a gente ia se organizar para ir para algum lugar. Bora, que a gente já está atrasado. A gente não estava atrasado. A gente não queria era atrasar, mas a gente falava que já estava atrasado, para poder acelerar a rotina dele. Vamos, que a gente já está atrasado. Aí ele começou a entrar no carro e perguntar em qualquer hora. Tipo, se o evento fosse 5 e a gente saísse 3 horas da tarde, ele entrava no carro e perguntava, a gente já está atrasado. E aí a gente começou a mudar. Por quê? Porque a gente estava ensinando ele a viver com senso de urgência. A gente estava dizendo para ele que a gente tinha que andar correndo, que o nosso tempo era curto. E a gente escolheu, né, amor? A gente conversou sobre adaptar o que a gente falava para não criar nele uma falsa compreensão do tempo. Ele continua sem querer chegar atrasado em lugar nenhum. Mas ele não entra mais no carro com aquela ansiedade que ele entrava. Com aquela agonia. Eu já estou atrasado. Isso é ensinar no caminho, no levantar, no acordar, no dormir. Aí a gente vai lá em Efésios 5, 6 e pensa assim, mas como é que eu vou ensinar meu filho? Ele não quer mais ouvir. Não tem mais tempo para me ouvir, não. Efésios 5, versículo 15. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Tenham cuidado. Não precisa ficar pregando o tempo todo. Simplesmente seja. Não sejam como insensatos, mas como pessoas sábias, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Porque os dias são maus e vão ensinar o mal. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E aí a gente vai lá em Efésios 6, que no finalzinho de Efésios 5, a gente começa as reflexões sobre submissão bíblica. A gente só se lembra daquele versículo que fala quando começa o casamento. Mulher, submeta seus maridos. A gente só lembra disso, né? Mas esse não é o conteúdo. O conteúdo é: filhos do Senhor, submetam-se ao Senhor. Cada um se submetendo de uma forma ao Senhor. Como que o marido se submete ao Senhor? Entregando a sua vida de forma sacrificial à sua mulher. Amando a sua esposa. Como que a mulher se submete ao Senhor? Entregando honra ao seu marido. Sendo fiel, sendo ajudadora ao seu marido. E aí a gente vai dar sequência, né? Lá em Efésios 6. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, porque isso é justo. Esse é um princípio de submissão bíblica. Submeter aos pais é submeter a Deus. Honra o teu pai e a tua mãe, porque esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas vida longa sobre a terra. E aí ele vem uma orientação para os pais, que os pais se esquecem, porque os pais querem honra, mas eles não querem fazer a sua parte. E tem princípio de submissão dos pais para com seus filhos. Não irritem os seus filhos. Pais, não irritem os seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Gente, às vezes a gente está fazendo umas coisas que está irritando. E isso cria uma barreira entre a gente. Então a gente tem que fazer um acerto. Eu faço a minha parte, você faz a sua parte. Dessa forma, nós dois vamos honrar o Senhor. Porque isso é bíblico. E aí a gente vai perceber, né, que é nesse movimento que a gente vai conseguir cumprir aquilo que Deus nos chamou para cumprir. Criar intimidade com as pessoas que estão perto da gente em um tempo em que paira sobre a humanidade um princípio de isolamento e de inteligência artificial. Criar intencionalmente uma conexão com seus filhos no tempo em que você só tem 30 segundos para poder ensiná-lo. E às vezes tem que pôr uma peruca e fazer uma dancinha.
Senão ele não presta atenção em você. Porque tudo é muito performático. Se você quiser ter uma conversa real, de vida real, você já tem dificuldade em ministrar com as pessoas que estão perto de você. A gente vai ter que fazer esse esforço, porque os pais continuam sendo pais. Não mudou. E os filhos continuam sendo filhos. Também não mudou. É o leite materno o principal alimento do seu filho. Você pode ter o dinheiro que for, você pode contratar muitas pessoas para te ajudar no pós-parto, mas é do seu peito que vai sair o alimento que ele precisa. É o seu colo que ele deseja. Não adianta achar que você vai ganhar neném, vai continuar tendo uma vida de alguém que não teve neném. Vai demorar um tempo para esse tempo. Na verdade, minha avó falava assim: olha, filho, dá trabalho pouco tempo. Só os primeiros 40 anos se casar bem. Se não casar bem, demora mais. Mas até os primeiros 40, porque é quando é casa, ainda tem filho, aí você preocupa com o filho do filho. Só os primeiros 40 se casar bem. Depois, fica mais tranquilo. Tá chegando. Aí não dá mais trabalho não, viu, minha amiga? Porque casaram bem. Graças a Deus. E não tem jeito, é só assim que a gente vai construir as nossas memórias. Eu lembro que com 7 anos, eu fiz uma viagem com o meu outro casal de avós, os avós paternos, meu avô e minha avó. E fiquei 35 dias com eles, só com os dois, meu avô e minha avó. Numa fazenda, que era uma fazenda da minha tia, lá em São Luís do Maranhão. Viajei de Transbrasil, na época que servia feijoada no almoço. Eu nunca tinha viajado de avião. Foi assim, foi um espetáculo para a família, que isso tem o quê? 35 anos. E a gente ficou lá 35 dias. Eu tinha 7 anos, gente. O que eu vivi lá, eu nunca esqueci. E eu estudo envelhecimento, eu leio sobre essas histórias. E não me fixou como as experiências que eu tive lá. Minha avó cortava o cantinho da minha unha, enrolava um cantinho de algodão e enfiava embaixo para não encravar. Me fala onde que a gente vai aprender um negócio desse? Não tem como. Meu avô ia brincar comigo debaixo das árvores. Quando passava um vento, caía tanta manga, eu lembro da gente correndo assim, as mangas caindo como se fosse guerra, aquelas bombas caindo em cima da gente. Até hoje, quando eu entro no sacolão e vem o cheiro da manga, eu lembro daqueles dias. Porque foram memórias afetivas muito importantes para mim. Então não tem jeito. O tempo vai virar, as ferramentas chegarão, mas quem você é vai ser construído com quem você convive. Você precisa se esforçar para estar com as pessoas. Precisa mesmo falar assim, eu não vou abrir mão desse tempo. E precisa profetizar, assumir a autoridade para lançar palavras sobre a vida dos seus filhos e humildade para aprender com eles. Porque os nossos filhos também nos ensinam. A gente precisa escutar o que eles estão dizendo e a gente precisa profetizar. A gente precisa escutar o que os nossos pais estão dizendo e ter iniciativa de proteção e de cuidado em relação a eles. Não tem jeito. Se a gente quiser viver o céu na terra, a gente vai ter que tomar essa decisão. E isso vai levar nosso tempo, vai levar os nossos encontros sociais, isso vai levar algumas programações, às vezes até alguns sonhos profissionais. Minha mãe já, por diversas vezes, abriu oportunidades profissionais, abriu mão de oportunidades profissionais, quer dizer, meus filhos precisam de mim nesse tempo, não chegou a minha hora. E foi isso que construiu a gente. E nunca jogou na cara da gente. Meu pai do mesmo jeito. Estava lá 200 por hora no serviço, fazendo um monte de coisa e tal. Quando dava meio-dia, a gente escutava o barulho da cheve descendo na rua. A gente corria para tomar banho, que ele ia subir para pentear o nosso cabelo para ir para a escola. Não tinha como negociar. Foi isso que formou a gente. São muito bem-sucedidos. Não pelo dinheiro que têm, mas pelos filhos que eles ajudaram a construir.
E eu tenho certeza que hoje o nosso sentimento em relação a eles é de gratidão. E a gente vai parar o que for, se preciso for, para pentear o cabelo do meu pai. Se for preciso. Porque a gente fez um compromisso com Deus. E essa é a forma da gente honrar Ele. A gente tem que se convencer de que o Senhor está nos chamando para um tempo desafiador de convivência de gerações. E se a gente não se convencer disso, meus irmãos, o que será das próximas gerações? Como os nossos filhos vão criar os seus filhos se eles não aprenderam a ralar na rua? Se eles não aprenderam a escutar? Se eles não aprenderam a trocar informações? Como? Se a gente não ensinar, eles não vão aprender sozinhos. Olha lá o que está em Salmo. Eu vou fazer alguns salpicadinhos aqui de versículos para a gente encaminhar para o final. Já está chegando nessa hora. Vou pedir para a Dani não compartilhar, porque são insights que Deus levantou para esse tempo. Salmo 127, 3. Meus filhos são herança do Senhor. Essa é a herança. Isaías 54, 13. Meus filhos serão discípulos do Senhor. Quem vai discipulá-los? Quem serão os discípulos, né, meu amor? Se não seremos nós. Isaías 65, 23. Não terei filhos para vergonha, nem tristeza, mas para paz e alegria. 65, 23. Não terei filhos para vergonha nem tristeza, mas para paz e alegria. Lamentações 2:19. O clamor dos corações dos pais diante da face de Deus mudará a história dos seus filhos. Nossos filhos terão sua história mudada. Aí a gente vai lá em Malaquias 4:6. O Senhor converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Eu creio que essa é uma palavra para nós nesse tempo. Que os corações vão ser convertidos. Dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Aí a gente vai lá em Gênesis. Em diversos versículos. Para verificar a história de Jacó. Jacó que venceu todos os desafios para se tornar um grande faraó, né, do Egito, para ser o grande governador do Egito. Ele morava longe do seu pai idoso, Jacó, mas assim que foi possível, ele trouxe seu pai de volta para perto dele. Assim que foi possível, ele trouxe de volta. E ele providenciou moradia, alimentação e cuidados para o seu pai. E não desprezou seus irmãos. Ele aceitou se conectar novamente com eles. Quando Ruth decide mudar tudo para honrar sua sogra, para cuidar da sua sogra, o Senhor restaurou a sua sorte. Você está honrando a sua sogra, eu vou te honrar também. E aí eu quero deixar aqui o que Jesus fez na cruz. Dizendo para o seu discípulo João, essa aí é sua mãe. Eu estou indo, mas cuida dela para mim. Foi aí que Jesus pôde se esvaziar desse tempo, porque ele sabia que João receberia Maria na sua casa. E ela não ficaria desassistida. Meus irmãos, a gente precisa honrar as pessoas que nos cercam, honrar os nossos pais e nos comprometer com quem há de vir. Esse é um chamado para a igreja, para esse tempo. Não é para essa comunidade. É para a igreja do Senhor. Onde você está, promova encontros. Estimulem contatos. Receba os filhos dos seus vizinhos na sua casa. Receba os amiguinhos dos seus filhos do colégio na sua casa. Promova encontros para que a gente possa mudar o espírito dessa geração. Eu creio que essa geração não vai ser caracterizada por uma geração que não se conecta.
Eu creio em nome de Jesus que eles vão se lembrar desse tempo como vencemos. E não foi isso que nos prendeu. Não foi a inteligência artificial que me ensinou, mas foi a vida real. A história da minha mãe, do meu pai, dos meus avós. Eu creio nisso. E eu creio que a gente vai ver isso em nome de Jesus. Dani, compartilha um videozinho. Eu fico tão atenta com essas coisas que a gente viajou e eu vi um passarinho pai ensinando uns passarinhos filho e parei para filmar. Eu queria que vocês assistissem isso, porque a palavra fala que a gente tem que aprender com a natureza. Se isso não for simbólico para nós, a gente vai aprender com qual natureza? Porque nem raciocínio esses passarinhos têm, a gente acha, né? E olha o que eles estão fazendo. Mostra aí, Dani, pra gente. Vídeo Monize, olha lá. Olha o mais velho ensinando. Tá ensinando a pegar peixinho, ó. Olha os meninos, tudo parado. Tá vendo? Aí os espertinhos saíram correndo pra chegar no pé. É bonito demais. O mais velho aprendeu o que ele tem que fazer, o que ele tem que ensinar. E os mais novos aprenderam o que eles têm que fazer, o que eles têm que aprender. Vamos ter um tempo de oração, meu povo? Meu amor, vem aqui pra gente orar juntos. Se o louvor puder fazer aqui para nós, né? Meus irmãos, eu quero convidar vocês a refletirem sobre o seu lugar nessa geração, sobre a sua responsabilidade sobre esse tempo. Quero que você pense onde que vocês estão assumindo a autoridade que o Senhor nos concedeu para sermos exemplo, para ensinar e para aprender. Eu peço que, se você sentir no seu coração, que você venha aqui à frente para que a gente possa orar por você. Os pastores estão aqui, a gente vai ter esse tempo de oração. Não perca essa oportunidade de receber de Deus. Cadê o Cadê? Tá aqui? Ah, vem cá, meu irmão. Achei que ele estava lá na salinha. A Adri está na salinha? Esse é o tempo profético para a nossa igreja. Nós cremos que estamos vivendo um tempo profético, um tempo de palavra assim, que tem poder, tem potencial para mudar a nossa história. A palavra diz que a gente pode mudar a nossa história, inclinando os nossos corações à vontade do Senhor. Eu sei que você tem desafios para se ver, para se enxergar nesse movimento, porque a gente também tem. Mas o Senhor quer liberar sobre a igreja do Senhor um novo posicionamento. Quer liberar sobre a igreja do Senhor um ensino, um discernimento, uma direção diferente para esse tempo. E eu sei que Ele não vai se arrepender de derramar sobre cada um de vocês a autoridade e poder para mudar essa história. Em nome de Jesus, nós somos filhos benditos do Senhor. Ele é o nosso Pai, dele nós aprendemos. E o que nós estamos fazendo aqui é repartir aquilo que Ele nos ensinou. Eu creio em nome de Jesus que essa geração não vai ser conhecida por uma geração que não se comunica, mas vai ser conhecida por uma geração que aprendeu a superar todos os isolamentos e distâncias para promover o encontro, em nome de Jesus. Eu creio que nós vamos lembrar desse tempo como um tempo em que a gente se conectou com os de casa, com que a gente se conectou com os nossos amigos, com a nossa família. Em nome de Jesus, eu creio que nós vamos liberar a unção para mudar as próximas gerações. Eu creio em nome de Jesus. E eu sei que o Senhor tem poder para isso. Eu
sei que o Senhor pode transformar a nossa história, a história dos nossos filhos, a nossa relação com os nossos pais, a forma como a gente cuida das pessoas que estão perto da gente. E é nesse sentido que eu oro. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos nas tuas mãos essa igreja, Senhor. Uma igreja que se reconhece dependente do Senhor, Pai. Uma igreja que quer receber do Senhor toda a instrução, Senhor, para ser, Pai, relevante nesse tempo. Senhor, as gerações clamam, Senhor, pela sua intervenção. Os nossos filhos clamam, Senhor. Os nossos amigos esperam uma resposta do céu. Nós estamos aqui, Pai. Usa-nos, Senhor, como o Senhor deseja, Senhor. Todos aqueles que vieram aqui receber do Senhor, ó Pai, nós clamamos, derrama sobre eles autoridade para que possam ministrar, Senhor, para que possam, Pai, intervir, Senhor, para que possam mudar as suas histórias e as histórias das pessoas que estão perto. Pai, ensina-nos a criar memórias afetivas, ó Pai. Ensina-nos, ó Pai, a deixarmos os nossos filhos sedentos. Olá, família Céu da Terra Casa. Queremos compartilhar com vocês alguns avisos muito importantes. Todos os domingos. Enxergar em nós um brilho, uma luz que vem do alto, Senhor, e queiram receber do Senhor essa mesma instrução, Pai, em nome de Jesus. Senhor, que a gente se comprometa, Senhor, com esses processos, ó Pai, com quem está por vir, Senhor. Mas que em todo tempo as nossas gerações possam louvar e engrandecer o seu nome, Pai. Eu creio, Senhor, que nós iremos lembrar desse tempo como um tempo de avivamento, Pai. Eu creio que esse é um tempo de renovo e de restauração. Eu creio, Senhor, que as nossas reuniões, ó Pai, serão, Senhor, blindadas, ó Pai, pelo mal. E serão, Senhor, alimento do corpo, da alma e do espírito, Senhor. Eu creio que nós sentaremos à mesa não para comer, Senhor, mas para nos alimentarmos do pão da vida, que é Cristo Jesus, Senhor. E a partir desse pão, Senhor, todas as nossas carências serão supridas. Eu creio nisso, Senhor. Eu creio que as nossas mesas serão lugares de encontro, Senhor. E que o vinho, Senhor, da eterna, Senhor, e bendita aliança vai escorrer sobre nós, ó Pai. E que o óleo da unção, Senhor, será transformador, Senhor, da nossa consciência. Eu oro e profetizo sobre essa casa, Senhor, uma renovação da mente, Pai. Que as pessoas possam ser protagonistas dessas relações novas que estão sendo iniciadas em Cristo Jesus. Que haja uma marca de Cristo em cada encontro, em cada aproximação, em cada abraço que esses irmãos vão dar, Senhor. Eu creio, Senhor, que a partir dessa renovação, nós vamos conhecer a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, Pai. E que seremos, como diz a Tua palavra, resposta de oração para esse tempo, Senhor. Porque os nossos encontros não serão distraídos. Eles serão intencionais e eles vão promover a Tua palavra e glorificação do Teu nome. Eu creio, Senhor, que todos os encontros que nós temos são para bem dizer o Teu nome, engrandecer o Teu nome, Senhor. E eu peço em nome de Jesus que a Sua igreja se aproprie disso, Pai, para ser relevante nessa terra, Senhor, para aqueles que vão gerar frutos, para que eles possam saber direcionar esses frutos ao Senhor. E para os que já geraram, Senhor, que eles possam reconhecer a dependência do Senhor em todo o tempo. Porque foi esse o nosso louvor, de geração em geração. Eu louvarei ao Senhor, de geração em geração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Quem ainda não recebeu oração pode continuar, a gente vai ainda ter esse tempo aqui. Amém, graças a Deus. Louvado seja Deus. Quero louvar a Deus pela sua vida, Muniz. Eu tenho que colocar diante de Deus aqui sobre a vida dessa comunidade, pedindo a Deus que nos dê palavra de instrução mesmo, né? A palavra que você ministrou essa manhã é uma palavra contemporânea que diz respeito ao nosso dia a dia.
Porque a palavra de Deus na nossa vida não é para tão somente a gente ficar contemplando e entender que aquilo aconteceu nos dias dos povos antigos. Não, mas a palavra de Deus é a palavra que nos comunica hoje. A palavra de Deus fala conosco ontem, hoje e vai falar para sempre. A palavra de Deus é viva e atual. E ela nos fala tudo que a gente precisa quando a gente coloca diante de Deus. Então, quando você fala das memórias afetivas, daquilo que você viveu com seus avós, com seus pais, com seus filhos, aquilo é para dizer para mim e para cada um de nós que é possível. Que não é impossível a gente viver uma vida que Deus tem para nós diante daquilo que foi escrito há tantos anos e que é tão moderno. Quando você começou a contar suas histórias, eu quero abrir uma particularidade aqui. O meu pai era vigia de escola e ele me levava para mim trabalhar com ele de noite, lá no setor leste, numa escola na Asa Sul. E aí, Muniz, ele me levava para mim trabalhar e a gente ficava numa guarita. E eu ficava dentro dessa guarita com ele, eu tinha uns 8 anos de idade. Mas eu olhava os estudantes comendo um misto quente. Olha, meu Deus do céu, o que é um misto quente? Custa R$5, 6, 8 reais. E eu falei para meu pai, pai, o que é isso que esse pessoal está comendo? Ele falou, não, meu filho, quando eu receber o meu pagamento, eu vou comprar um para você. E aí, eu nunca me lembro, nunca me esqueço de lembrar do sabor daquele misto quente. Eu comi um misto quente e eu mordi aquele queijo, esticou assim. Ô Ramos, rapaz, uma coisa tão simples, eu nunca me esqueço. Não pelo misto quente, mas pela determinação e o sacrifício do meu pai em tirar do salário dele, mínimo, que ele cuidava de 8 filhos, mas que ele me deu um misto quente, eu nunca esqueci. E aquilo é para a vida dos nossos filhos. Talvez, quantos mistos quentes nós podemos dar para os nossos filhos? Não um pão com queijo e presunto, mas quantas coisas nós podemos fazer na vida deles hoje, que não custa dinheiro para nós, e que aquilo vai ficar na memória deles para a eternidade. Então foi de Deus que você trouxe. Louva a Deus pela sua vida, pela sensibilidade do Espírito Santo. Que Deus possa gravar em nós tudo que nós ouvimos aqui pela manhã. São coisas profundas, mas dinheiro nenhum não compra. Nós, desde o início da manhã, hoje nós falamos de prosperidade. Prosperidade é exatamente isso. Você repartiu aquilo que Deus te deu. Não estou falando de grana, de dinheiro, é muito legal. Quem que não gosta? Mas tem coisas muito mais profundas que você, papai e mamãe, pode deixar na vida dos seus filhos. Que nunca a traça vai corroer, a ferrugem vai comer. E quando eles forem velhos, eles vão se lembrar de tudo que você fez, de tudo que cada um aqui plantou no coração dos seus filhos. Em nome de Jesus, vamos ficar de pé. Louvado seja Deus. Graças a Deus por isso. Nós já estamos encerrando. Depois eu gostaria, depois da oração, nós vamos orar agora. Eu gostaria que você continuasse alguns poucos minutos. É igual a Bonito falou, 30 segundos. Só para assistir um vídeo do pessoal do Amazonas, que vão viajar agora já no dia 11, né? Então a gente está nesse intuito aí. Já fizemos tantas coisas para que esse dia pudesse se realizar na vida dos nossos jovens. E quero louvar a Deus pela vida dessa igreja. Cada um de vocês. Todo mundo, viu, Jefferson e Kelly, participou desse momento. Uns orando, outros compartilhando experiências com esses jovens. Outros ali na cozinha, mais de 10 pessoas no domingo passado preparando a nossa feijoada. E a gente viu o amor, a dedicação, o entusiasmo de cada um. Então, louvado seja Deus pela vida dessa comunidade, pela vida de toda essa família. Amém? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus. Te agradecemos imensamente pelo banquete que tivemos aqui nessa manhã. Quero louvar o seu nome pela vida da Muniz, pela casa dela, por essa família, ó Deus, a vida do Márcio, da Carmel, do Hélio. Ó Deus, muito obrigado, nós te louvamos porque eles têm sido, ó Deus, parte da história que o Senhor tem escrito através dessa comunidade aqui. Quando o Senhor tem abençoado essa família, tem gerado testemunhos, nós te pedimos, ó Deus, assim como o Senhor está fazendo
nessa casa. O Senhor faça em todas as casas aqui. Todas as famílias, todos os pais, todas as mães, os filhos possam ser abençoados, Deus. Possam ser, ó Deus, multiplicados em graça, virtude, testemunhos, que nós possamos prestar atenção em tudo que estamos fazendo. Ó Deus, estamos escrevendo uma história que pode ser muito importante na vida dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos amigos, dos cônjuges, do nosso pai, da nossa mãe, em nome de Jesus. Muito obrigado, nós te louvamos, ó Deus. Nós queremos agora te pedir, ó Deus, que o amor de Deus Todo-Poderoso, a graça de Jesus que nos justifica, o Espírito Santo de Deus que é conosco em todo o tempo, seja sobre cada um, nesse dia, nessa manhã, para todos sempre, em o nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Pode passar. Amém, irmãos. Só um pouquinho, pode se sentar. A gente queria anunciar que o valor, glória a Deus, o valor que a gente precisava para os nossos jovens irem para a Amazônia foi alcançado. Glória a Deus por isso. E aí o que acontece agora? A gente tem uma segunda parte, porque eles vão para uma missão. E aí a demanda que tem dessa missão é extremamente profunda e é muito extensa com relação à ajuda àqueles ribeirinhos, né? Então tá aqui um vídeo rápido que a Janaína fez e a gente vai fazer uma campanha da agora até eles irem para poder arrecadar 2 tipos de material. Material escolar, dinheiro para eventualmente levar para a cesta básica para eles lá e, pasmem vocês, maquiagem. Então a gente vai... eles têm uma oficina de maquiagem para cuidado daquelas pessoas. Então as mulheres aí, eu peço a ajuda de todo mundo para que a gente faça isso. Material escolar e maquiagem para as meninas trabalharem lá. É difícil a comida aqui. Vocês já passaram fome? Já todas vocês? O que é que vocês ganham na balsa? Ah, eles jogam? O que é que eles jogam? A caçula de 4 acompanha a irmã e a prima. Vocês já sabem nadar? Não ela aqui. Ah, ela ainda não sabe nadar? Mas não é arriscado sair com ela assim? Ela sabe um pouquinho, já não é fácil ela aprender a nadar. É dessa maneira que começa algo muito mais grave. A exploração sexual dessas meninas. Toda vez tinha relação com José Roberto. Ele dava R$100 em mercadoria. Também recebia com os homens e usa o óleo para iluminar a casa. Esses navios também vão com muita canoa e com muita criança e mulher se prostituindo. Recebemos bom tesouro, tá guardado aqui. Nosso peito tem segredo, só se pode ver. Se olhar de perto e provar da alegria que é chorar. Se sofrer comigo, feito um soldado em Cristo se ancorar. Sei em quem eu creio, estou certo de que tem poder e é santa vocação que Ele nos deu. Acreditar e caminhar seguro até sozinho. Acreditar e caminhar seguro sozinho. Amém, irmãos. Os 12 aqui, quem é que está aqui? Levanta a mão, que vão viajar. Olha, procurem esses jovens aí para a gente chegar naquele
objetivo ali, tá? Agora é um objetivo mais voltado para o que eles vão fazer lá, eles vão entregar, e que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Tenha um bom dia.